Além da Matrix. Olá pessoal, tudo bem? Enquanto o mundo luta para eliminar os combustíveis da nossa economia energética, os carros elétricos tiveram um incrível crescimento nos últimos anos. No ano passado, mais de 1 milhão de carros elétricos foram vendidos em todo o mundo. O número da Nissan Leafs, Teslas e outros veículos elétricos em circulação no mundo agora é mais de 3 milhões. E embora existam muitas marcas de carros elétricos para escolher, há apenas duas opções quando se trata de alimentar veículos elétricos: células de combustível ou baterias. Ambos produzem eletricidade para acionar motores elétricos, eliminando a poluição e as ineficiências do motor de combustão interna movido a combustível fóssil. Tanto o hidrogênio quanto a eletricidade para baterias podem ser produzidos com baixo ou zero carbono. Fontes renováveis, como a energia solar e eólica, e ambas estão sendo buscadas. Fabricantes de automóveis e pesquisadores são o possível futuro dos veículos elétricos. No entanto, um grande debate está sendo travado pelos apoiadores de cada tecnologia. O Elon Musk chamou a tecnologia das células de combustível de hidrogênio de incrivelmente burra, alegando que elas são mais uma jogada de marketing para as montadoras do que uma solução a longo prazo. Em contraste, o Japão anunciou a sua intenção de se tornar a primeira sociedade de hidrogênio do mundo, com o governo japonês e a indústria automobilística trabalhando juntos para introduzir 160 estações de hidrogênio e 40 mil veículos com células de combustível até março de 2021. Então, o que realmente é melhor? À primeira vista, o hidrogênio parece ser uma maneira extremamente inteligente de alimentar um carro. O hidrogênio comprimido tem uma energia específica, também conhecida como energia por unidade de massa, de aproximadamente 40 mil watts-horas por quilograma. As baterias de íon de lítio, na melhor das hipóteses, têm uma energia específica de apenas 278 quilos, mas a maioria cai em torno de 167 quilos, isso é, 236 vezes mais energia por quilo de hidrogênio. E por causa dessa densidade de energia e natureza leve, o hidrogênio comprimido e células de combustível pode alimentar carros por longas distâncias sem adicionar muito peso. Os projetistas de veículos elétricos são pegos em uma captura de 22, com densidade e alcance de energia a cada quilograma extra de peso da bateria. Para aumentar o alcance, requer um peso estrutural extra, mais pesado na massa, e essa composição de peso limita a distância que um veículo movido alcança. A nova tecnologia pode ajudar a reduzir o peso das baterias. Para veículos com células a combustível de hidrogênio, essa composição de peso não é um problema. Além disso, um veículo com célula a combustível de hidrogênio pode ser reabastecido com menos de 5 minutos, onde um veículo elétrico movido a bateria como o Tesla Modelo S leva mais de 3 horas para recarregar. Ao olhar para o intervalo e os tempos de reabastecimento, vemos o que o hidrogênio pode oferecer. Em alguns carros, os fabricantes estão investindo nessa tecnologia. Em face disso, o hidrogênio é um vencedor claro, mas fica para trás quando começamos a considerar a produção de ponta a ponta do processo. Embora as baterias e as células a combustível de hidrogênio sejam ambas formas de armazenamento de eletricidade, o custo difere drasticamente. Carregar totalmente um Tesla Model 3 com uma bateria de 75 kW custa entre 10 e 12 dólares, dependendo de onde você mora. Com um alcance nominal de 500 km, isso significa entre 2 e 2,4 centavos por quilômetro, um ótimo preço. Um posto de gasolina que introduziu uma bomba de hidrogênio alimentada por sua própria instalação de produção no local usou eletricidade fora do pico para produzir hidrogênio. E o hidrogênio da estação custa 85 dólares para encher o tanque de 5 kg do Toyota Mirai no local, com alcance de 480 km, isso é, 17,7 centavos por quilômetro, 8 vezes o preço. E aqui está o problema: o hidrogênio simplesmente requer mais energia para produzir. Para entender a viabilidade econômica do hidrogênio, vamos nos aprofundar no processo de produção. Antes que qualquer veículo à base de hidrogênio possa pegar a estrada, você primeiramente vai precisar produzir hidrogênio. Mas o hidrogênio não é uma fonte de energia prontamente disponível.
Embora o hidrogênio seja o elemento mais abundante no universo, ele geralmente é armazenado na água e hidrocarbonetos como metano e outras matérias orgânicas. Um dos desafios do uso do hidrogênio como mecanismo de armazenamento de energia vem da capacidade de extraí-lo com eficiência desses compostos. Nos Estados Unidos, a maioria do hidrogênio é produzido através de um processo chamado reforma a vapor. A reforma a vapor é o processo de combinar vapor de alta temperatura com gás natural para extrair o hidrogênio. E embora a reforma a vapor seja o método mais comum de produção industrial de hidrogênio, ela exige bastante calor e é extremamente ineficiente. O hidrogênio produzido pela reforma a vapor, na verdade, tem menos energia que o gás natural. E enquanto as próprias células a combustível não produzem poluição, esse processo produz. Portanto, se quisermos assumir um cenário futuro com o mínimo possível de emissão de carbono, esse método não serve. Outro método para produzir hidrogênio é a eletrólise, separando o hidrogênio da água usando uma corrente elétrica. Embora a eletricidade necessária para esse processo possa ser fornecida a partir de fontes renováveis, requer ainda mais energia do que a reforma a vapor. Você acaba perdendo 30% da energia original absorvida pelas energias renováveis quando você usa a eletrólise. Então, estamos sentados com uma eficiência energética de 70% das células a combustível de hidrogênio. Se a eletrólise tradicional é usada, antes mesmo que o carro dê partida no motor. Um método ligeiramente mais eficiente de produzir hidrogênio é a eletrólise da membrana de troca de polímeros. Usando esse método, a eficiência energética pode chegar a 80% com o benefício adicional sendo produzido no local, o que chegaremos em algum momento, mas ainda é uma perda de energia de 20% da eletricidade original das energias renováveis. Alguns especialistas dizem que a eficiência da eletrólise do PEM deve atingir entre 82% e 86% antes de 2030. O que é uma grande melhoria, mas ainda falta muito para as baterias carregarem com eficiência em 99%. Uma diferença de 19% nos custos de produção ainda não explica a diferença de custos, portanto, caso contrário, estamos perdendo energia. O próximo obstáculo para colocar veículos de célula a combustível de hidrogênio na estrada é o transporte e armazenamento do hidrogênio puro. Se assumirmos que o hidrogênio é produzido no local, como foi para este posto de gasolina, então eliminamos um dissipador de energia, mas o custo do armazenamento é igualmente problemático. O hidrogênio é extremamente de baixa densidade, como gás líquido, e, portanto, para atingir um nível adequado de densidade de energia, temos que aumentar a sua densidade real. Podemos fazer isso de duas maneiras. Comprimir o hidrogênio até 790 vezes a pressão atmosférica, mas isso exige energia, cerca de 13% do conteúdo total da energia do próprio hidrogênio, ou alternativamente, podemos transformar o hidrogênio líquido criogenicamente. A vantagem da liquefação de hidrogênio é que um tanque de hidrogênio criogênico é muito mais leve do que um tanque que pode conter hidrogênio pressurizado. Mas, novamente, as propriedades físicas do hidrogênio significam que o hidrogênio é mais difícil de liquefazer do que qualquer outro gás, exceto o hélio. O hidrogênio é liquefeito reproduzindo sua temperatura para menos 253 graus Celsius, com uma perda de eficiência de 40% depois de considerar o peso adicional dos refrigeradores e da própria refrigeração. Portanto, a pressurização é uma opção melhor com uma perda de energia de 13%. Depois que o hidrogênio é produzido e comprimido em um líquido ou gás, uma infraestrutura viável de hidrogênio exige que o hidrogênio possa ser entregue de onde é produzido até o ponto de uso final, como uma unidade de reabastecimento de veículos. Onde o hidrogênio é produzido pode ter um grande impacto no custo e no melhor método de entrega. Por exemplo, uma grande instalação de produção de hidrogênio com localização central pode produzir hidrogênio em um custo menor, porque está produzindo mais,
mas custa mais para entregar o hidrogênio porque o ponto de uso está mais longe. Em comparação, as instalações de produção distribuídas produzem hidrogênio no local. Portanto, os custos de entrega são relativamente baixos, mas é provável que o custo para produzir o hidrogênio seja maior, porque os volumes de produção são menores. Embora existam instalações de produção de hidrogênio no local em pequenas escalas em bombas de reabastecimento, até que essa infraestrutura seja disseminada, devemos assumir que a maioria do hidrogênio está sendo transportado por caminhão, até onde sabemos que as perdas de energia podem variar de 10 a 40%. Em comparação, supondo que a eletricidade que usamos para carregar as baterias venha completamente a partir de recursos renováveis, como energia solar ou eólica, basta considerar as perdas de transmissão na rede. Usando a RED dos Estados Unidos como referência para perdas típicas da rede, a perda média é de apenas 5%. Portanto, no melhor cenário para hidrogênio, usando os meios de produção mais eficientes e transporte, perdemos 20% de energia durante a eletrólise do PEM. E cerca de 13% para compressão e armazenamento, totalizando uma perda de 33%. Em outros sistemas, isso pode chegar a 56%. Para a energia da bateria até o momento, perdemos apenas 6% na rede e recarregamos, aumentando nossa diferença de eficiência do melhor caso para 27% e nosso pior caso para 50%. O próximo estágio da alimentação de veículos elétricos é o chamado de conversão tanque-roda. Para veículos com células a combustível de hidrogênio, uma vez que o hidrogênio esteja no tanque, ele deve ser reconvertido em energia elétrica. Isso é feito através de uma célula de combustível que funciona essencialmente como um eletrolisador PEM, mas ao contrário, em uma célula a combustível PEM, o gás hidrogênio flui através dos canais para o ânodo, onde um catalisador quebra as moléculas de hidrogênio e as separam em prótons e elétrons. Mais uma vez, a membrana permite apenas a passagem dos prótons, enquanto os elétrons fluem através de um circuito externo ao cátodo. Esse fluxo de elétrons é a eletricidade que é usada para alimentar os motores elétricos dos veículos. Se a célula de combustível for alimentada com hidrogênio puro, ela poderá atingir até 60% de eficiência, com a maior parte da energia desperdiçada perdida pelo calor. Como as células de combustível de hidrogênio, as baterias também vêm com ineficiências e perdas de energia. A rede fornece corrente CA, enquanto as baterias armazenam a carga em CC. Então, para converter a C para DC, precisamos de um carregador. Usando o Tesla Model S como exemplo, a sua eficiência máxima de carregamento é cerca de 92%. O modelo Tesla S funciona com motores de corrente alternada. Portanto, para converter a corrente DC fornecida por baterias em corrente alternada, um inversor deve ser usado com uma eficiência de aproximadamente 90%. Além disso, as baterias de íon de lítio podem perder energia devido a vazamentos. Uma boa estimativa para a eficiência de carregamento de uma bateria de íons de lítio é de 90%. Todos esses fatores combinados levam a uma eficiência total de cerca de 75%. No entanto, os veículos com células a combustível de hidrogênio também apresentam alguma dessas mesmas ineficiências. Qualquer tipo de eletrólise requer corrente DC. Portanto, um retificador será necessário para converter a corrente CA da rede para CC. A eficiência de conversão aqui é de 92%. Também precisamos converter a corrente DC produzida pela célula de combustível em CA, para alimentar o motor através de um inversor com uma eficiência de 90%. Finalmente, a eficiência do motor deve ser considerada para a célula de combustível e para a bateria de veículos motorizados. Atualmente, isso é de 90% a 95% para os dois, o que é incrível quando você considera que os motores de combustão interna movidos a gasolina têm uma eficiência de apenas cerca de 20% a 30%. Se somarmos todas essas ineficiências e compararmos as baterias da geração atual com a melhor e pior cenário do atual hidrogênio, podemos ver como eles se comparam, mesmo com o melhor cenário.
não levando em consideração qualquer transporte devido à produção no local e assumindo níveis muito altos na eficiência de eletrólise de 80%. E assumindo uma alta eficiência de célula de combustível de 80%, o hidrogênio ainda assim sai com menos da metade da eficiência. O pior cenário é ainda pior. Então, enquanto você pode ir além em um preenchimento de hidrogênio em sua célula de combustível sobre um veículo movido a bateria, o custo necessário para entregar aquele carregamento seria astronomicamente maior em comparação com o carregamento de baterias, devido a essa energia, perdas e eficiências. Com base no nosso pior cenário, esperamos que o custo por quilômetro seja de aproximadamente 3,5 vezes maior para o hidrogênio, mas, como vimos anteriormente, é 8 vezes o preço real. Portanto, os custos adicionais de produção não relacionados a eficiências estão obviamente em jogo. O custo de construção da instalação é um, e o lucro que a estação obterá com a venda é outro. Por enquanto, essas ineficiências e custos estão impulsionando o mercado, onde a maioria dos investimentos e pesquisas estão sendo realizadas em veículos elétricos movidos a bateria. Então, qual deles ganha? Ambos são igualmente mais ecológicos que os motores de combustão interna, assumindo os mesmos recursos que são usados para alimentá-los. As células de combustível permitem tempos de preenchimentos rápidos e longos intervalos, uma grande vantagem. Mas os veículos movidos a bateria podem chegar ao alcance quando houver hidrogênio suficiente e estações para tornar viáveis os veículos com células de combustível. Embora as células de combustível sejam eficientes em relação aos motores de combustão, elas não são tão eficientes quanto as baterias. Eles podem fazer mais sentido para a operação desconectada da rede. Na verdade, poderia fazer muito sentido, uma vez que é um novo tópico para um outro vídeo.